Bem-vindos ao Aventuras na FPL. O Liverpool já encarreirou na fase de ganhar nos descontos e segue-se agora ao jogo pelo primeiro lugar. O Arsenal não desiludiu, mas o Saka deixou-me na mão. O Tottenham e o Arsenal proporcionaram uma tarde divertida e o One-Sided Derby ficou 3-1. Isto tudo a juntar ao facto de eu ter descido no ranking mostra que foi uma Game Week normal. Para celebrar temos agora uma Double Game Week e muitas ideias por discutir. Vamos lá! Ora então, muito boa semana a todos. Mais uma vez aqui na rubrica semanal, desta vez a prepararmos aqui da Double Game Week. Mas antes queria só fazer aqui uma pequena análise sobre a Game Week 27, que acabou por trazer alguns resultados mais constantes de algumas equipas. Prova o momento de forma de cada um. Temos, por exemplo, o caso do Fulham e do Bournemouth ganhar os respectivos jogos. Têm estado em boa forma, têm estado a subir o seu ritmo e a conseguir mantê-lo lá em cima. E são equipas que neste momento nenhuma equipa da Premier League tenha vontade de jogar contra. A juntar a isto, temos ainda o Tottenham que voltou a ter o Son disponível e a fazer os seus movimentos à ponta de lança. O West Ham ganhou aqui ao Everton sem grandes dificuldades, apesar de na primeira parte ter havido um penalti defendido pelo Areola. Deu aqui 13 pontos ou 12 pontos para o Areola neste jogo e muita gente o tinha metido no banco e teve a clean sheet do Bravka, que estava na equipa, visto que era o guarda-redes que jogava em casa, que é o que faz sentido. Mas penso que aqui este jogo do Newcastle ter ganho 3-0 ao Wolves foi algo que eu realmente não estava à espera. Estava à espera, por exemplo, um empate 2-2, se calhar uma vitória por 2-1 difícil, ou o Wolves ganhar também não me surpreendia. Foi uma boa vitória do Newcastle e houve aqui gol do livramento após o Trippier seguir lesionado. Em compensação, para as equipas agora que vão ter double, observando já isso, o Luton conseguiu fazer 2 gols ao Aston depois de estar a perder na primeira parte por 2-0, depois de ter lesões na primeira parte. O Luton é uma equipa que vai lutar sempre. Os jogadores que possamos ter na equipa para a Double Game Week vão sempre ter bons returns. Principalmente se for o Morris, o Doughty. Se o Adebayo conseguisse estar disponível para esta Double, tinha sido um muito bom asset e potencialmente capitão. Que eu acho que este jogo, o Palace, na Double vai dar gols tanto para um lado como para o outro. Não resta dúvidas que teria sido um bom jogador a ter esta Double. No entanto, não me parece que vai recuperar da lesão a tempo. O Arsenal, como eu tinha referido, deu aqui uma goleada das antigas ao Sheffield. Acho que o Sheffield não teve qualquer hipótese, nem antes do jogo, nem no início, nem no fim. Acho que em nenhuma altura houve sequer hipótese para o Sheffield conseguir disputar este jogo. Quando fez ali uma substituição na primeira parte para meter mais um jogador ao pé do Saka, aí é que me lixou os planos, que o Saka aí deixou de ter tantas chances e tanta forma de puxar para o meio. Tinha praticamente um man marking em cima dele. E acabou por sair ao intervalo com a desculpa que estava doente. Não sei se foi só isso, mas eles também não tinham jogo da Europa esta semana. Muita gente tinha dito que eles podiam rodar por questão de minutos e tudo, mas o Saka, se formos a ver, não é um jogador que ao qual isso tenha acontecido, muito menos numa semana onde não tem qualquer jogo, como é o caso desta que decorreu agora. Agora, o Liverpool conseguiu aqui um gol no fim, o caso estava mal parado, o Chelsea voltou a perder pontos. Então houve aqui alguns jogos engraçados. O Brighton, mais uma vez, mostrou que está abaixo do que era a época passada. E sem João Pedro, sem mais um ou dois jogadores que estavam bem, ainda é pior. O Estupinhã foi titular, levou amarelo e sofreu 2 golos, portanto foi mais um return de 0 pontos do Estupinhã. Cada vez está pior. Não acho que haja ponto de melhoria aqui. Fica a minha opinião de que pouco se pode fazer neste momento aqui quanto ao Brighton. É vender, se tiverem alguma prioridade de jogadores lesionados, é vender os lesionados. Se não, acho que isto é o ponto de ruptura para os assets do Brighton. No entanto, o jogo a seguir é com o Nottingham Forest. E o Nottingham Forest está à procura de resultados, porque o Nuno Espírito Santo está com medo de que o Luton comece a fazer pontos, principalmente nesta double, e comecem a galgar por aí acima, e a disputa acaba por ficar entre a descida entre Nottingham Forest, Everton e Luton. Desde que o Nuno lá está, poucos resultados positivos houve, e isso não é bom. Mas pronto, vamos já começar a falar aqui da Game Week 28. Da Game Week 28, em termos de Bournemouth, acho que podemos dizer que, havendo um jogo contra o Sheffield e contra o Luton, o Solanke é o capitão principal da equipa, para meter a capitão, o asset principal desta Game Week para meter a capitão. Se não, penso que em segundo caso seria o Carlton Morris ou o Saka. Para mim seria assim. O Haaland contra o Liverpool
Não sei se será a melhor solução a capitão. Não consigo dizer isso. Penso que o Bowen até seria aqui uma melhor solução. E se o Salah jogar a titular, também poderá ser um bom capitão para esta Game Week. Temos aqui várias opções, mas estando o Solanke apto para o jogo e fit, penso que o Solanke tem que ir a capitão em quase todas as equipas, ok? A segunda opção seria aqui o Carlton Morris, que tem um jogo contra o Palace fora e naturalmente contra o Bournemouth fora. No entanto, em set pieces, a equipa tem estado muito bem. O Doughty, não acredito que tenha clean sheet em nenhum destes jogos, mas em termos de retornos ofensivos já sabemos que pode ter uma em cada jogo, pode ter 3 no total destes 2 jogos, portanto temos que ter sempre na equipa. Se há algum defesa no lugar do Senesi que se possa levar do Bournemouth, penso que tenha que ser o Zabarni, porque o Kerkez pode rodar com o Kelly no segundo jogo. Ainda não temos a certeza se o Kelly estará apto para o segundo jogo ou não, por isso acho que o Zabarni poderá ou deverá jogar os 2 jogos. Eu acredito que seja a opção mais fiável e mais certa de que joga e começa os 2 jogos. Se não, na dúvida, podem pôr o Neto, que joga os 2 jogos de certeza. Falando agora dos jogadores que têm a Single Game Week, fazer aqui uma nota muito breve ao jogo do Wolves com o Fulham. Acho que é um jogo difícil de prever para que lado é que vai cair. O United joga aqui com o Everton em casa. Na minha opinião, quem joga melhor futebol é o Everton. E viu-se isso no primeiro jogo. O United concretizou todas as chances que teve e em contra-ataques. E o Everton, que teve a jogar a bola, não conseguiu levar a sua avante. No entanto, nesse jogo provou que jogam melhor futebol que o United. Agora, se conseguem provar isso em Old Trafford, é que eu acho mais difícil. O Palace, acho um jogo difícil contra o Luton, mas o Anderson pode marcar golo. Isto porquê? Este Luton sofre muitos golos de bola parada. O avançado, o Mateta, também acho que pode marcar golo aqui ao Luton. Mas lá está, não vamos estar a apostar nisso. Quando há jogadores com Double Game Week, onde têm se calhar 180 minutos para tentar dar return, estar a apostar em jogadores que têm apenas um jogo. No entanto, o Joaquim Anderson, a longo prazo, tem aqui alguns jogos interessantes e acabar de ter uma clean sheet na 26. Se calhar até conseguem vir a ter mais algumas. No entanto, logo contra o Tottenham sofreram 3 gols. Não sei se sequer vão considerar ou não, mas é um diferencial interessante contra o Luton que eu acho que possa vir a marcar golo. O Arsenal joga aqui com o Brentford, derby de Londres. Acredito que o Saka joga titular. Estava doente, mas não sei se será por aí que irá para o banco. Até porque o Martinelli apresenta uma lesão no pé. Acho que vão preferir que ele esteja fit para o jogo contra o Porto e não jogue este jogo contra o Brentford. Acho que será por aí. Ali do lado esquerdo poderá jogar o Trossard. Não sei também se o Arteta vai preferir começar este jogo o Jesus e ter o Havertz na jornada da Champions, ou se, como já vai ter que mexer no lado esquerdo, se vai preferir começar na mesma o Havertz e depois decidir como é que joga na Champions e deixa um pouco a surpresa. Descansando agora o Havertz e o Martinelli, também dá logo a ideia, ou seja, com que jogadores é que vai jogar. Não sei se isso é grande problema para o Arteta ou não. Pode impactar o facto de ter o jogo contra o Porto durante a semana na gestão do plantel, até mesmo na defesa. Não sei qual vai ser a aposta que vai fazer do lado esquerdo ou do lado direito, mas pode haver aqui rotação nesse sentido. Se o jogo já tiver decidido ao intervalo, por exemplo, como foi o caso do Saka, eu acho que o Saka não tinha qualquer tipo de doença, foi mesmo por uma questão de estar o jogo resolvido e tirou o jogador que ainda não tinha marcado gol. Pode ter sido mais por aí. No final, isto tudo foi para eu não ter um capitão com 20 pontos. Depois, temos aqui um jogo muito interessante, que é o Aston Villa com o Tottenham. O Tottenham está em 5º lugar e o Aston Villa está em 4º. Temos aqui uma disputa de lugar na Champions League em casa do Aston Villa. E, das vezes que isto aconteceu, o Aston Villa conseguiu ganhar 1-0. Não sei se isto acontece contra o Tottenham. O Tottenham é uma equipa muito ofensiva, independentemente do espaço que deixa para o contra-ataque, e tem uma intensidade acima da média. O Aston Villa, tendo em conta os problemas que estão a ter defensivos, não sei se vou aguentar o carrossel. Vamos ver. O Son acho que poderá ser aqui decisivo, tendo em conta a linha subida defensiva do Aston Villa. O Brighton vai apanhar aqui o Forest. Acho que pode haver aqui uma surpresazita. O West Ham com o Burnley parece-me um jogo para Sossex, Zoumas, Ward-Prowse, bolas paradas, estarem a meter gols lá dentro. Para o Bowen vai ser sempre um bom jogo porque é um médio que está a jogar a ponta nesta equipa do West Ham e vai ter sempre chance de fazer gol. Em termos do Liverpool City, assim, da minha análise, acho que o City tem tudo para ganhar este jogo.
não acho que o Liverpool seja favorito. O Salah, se jogar a titular, acho que ainda vai correr risco de ser lesionado outra vez. O Darwin vai começar a titular. McAllister também. Conor Bradley e Robertson também. O Konaté, se lesionado, poderá não jogar. Pelo que eu estive a ler, também foi um caso mais de precaução. Caso ele sentisse alguma coisa, fazer sinal. Deve ter sido falado ao intervalo. Por precaução ele saiu. Não sabemos ainda se pode começar o jogo com o City ou não. Se não começar ele, começa o Kwanza, que se calhar até é um dos melhores jogadores para ter naquela defesa, jogando contra a Haaland, contra a Foden e tudo. Agora, se metíamos o João Gomes a médio defensivo, se eles começarem assim o jogo com o City, não vai dar muito por onde fugir, e acho que pode ser aqui que o City acaba as aspirações do Liverpool. No entanto, depois tem Blanc e depois tem um jogo em casa contra o Arsenal, que também vai ser um jogo difícil. O Chelsea vai jogar aqui com o Newcastle em casa. Acho que o Palmer tem aqui uma muito boa hipótese de sacar bons pontos, assim como o Gordon, assim como o Isaac se jogar titular. Portanto, prevejo aqui se calhar mais um 2-2 ou um 3-2 por parte do Chelsea neste jogo de segunda-feira. Acaba a Game Week com um jogo do Bournemouth-Luton, que é as duas equipas que têm double, e também prevejo que não haja clean sheets neste jogo. Mas, por via das dúvidas, se conseguirem ter jogadores que façam 2 jogos, como o caso do Doughty, do Zabarni, melhor. Em termos de dar hit, para dar hits, só por jogadores que possam ou que tenham características mais ofensivas, como se não tem o Solanke, se ele está fit, comprar o Solanke. Se for pelo Haaland, ok. Se comprar um médio pelo Doku também. E tirar o Haaland e meter o Solanke. Até me parece razoável, tendo em conta o jogo do Haaland. Mas eu acho que o Haaland vai marcar gol neste jogo contra o Liverpool. O Doku, tirar pelo Bowen ou pelo Kluivert, por exemplo. Eu preferi tirar pelo Bowen porque o Bowen também tem 2 jogos. E tínhamos mais um jogador na Game Week 29. E é um jogador que podemos ter a longo prazo que normalmente vai fazer sempre bons pontos. Já o Kluivert não joga na 29, portanto tínhamos uma solução agora a curto prazo. Não sabemos se ele consegue ter retornos ofensivos, não sabemos se ele começa os 2 jogos, e por isto dá-nos assim uma certa insegurança. Para mexer ali na defesa, então, estar a dar hits por jogadores defensivos, tira praticamente o lucro que tivéssemos nesses defesas. No meio e nos avançados, podemos dar hits se forem questões também a longo prazo. Se não for só um jogador para irmos buscar agora e vender na Game Week a seguir. Em termos da minha equipa, eu tomei uma decisão na última hora entre o Muniz e o Fofana do Burnley e acabei por meter o Fofana. O Muniz na primeira parte fez logo uma assist e um gol. A minha ideia com o Fofana foi ambos jogam na Game Week 29 e eu já tenho bastantes jogadores para jogar na Game Week 29. Agora, eu gostei mais dos jogos do Burnley na Game Week 27 e na Game Week 29 do que os jogos do Fulham, mas realmente o Fulham está a jogar melhor. Foi mais um tiro ao lado, porque o Fulham agora na 29 vai jogar contra o Tottenham. Porquê é que eu não estou a falar da Game Week 28? Porque a minha ideia inicial na Game Week 28 era realmente usar o free hit. Mas tendo em conta que eu tenho o Doku sinalizado, tenho o Wang Yishan 6 semanas fora, Ben Mead fora, tenho o Ake que também tem um jogo mau, Blank e um jogo mau. Eu acho que eu vou aproveitar esta Game Week 28 para dar um hit, ter mais um jogador do Luton ou de outra equipa que joga na 29 e que jogue na 28 com um bom jogo. O Owen, o Kurtzouma, jogadores assim que me ajudam nesta Game Week 28 e na Game Week 29. Para quê? Desta forma, se eu conseguir manter o orçamento, eu sei que na Game Week 31 ou na 30 eu consigo ter o Salah na equipa. Isso para mim era importante. Tendo em conta que eu queria ter o Salah o quanto antes. Só que ele agora tem o City, depois na 30 que já é o Brighton em casa. Dessa forma, na 30 gostava de o ir buscar. No entanto, na 30 o Son joga com o Luton em casa. E eu só consigo tirar o Salah se for pelo Son. Portanto, se eu for buscar o Salah só na Game Week 31, que consigo, nem precisava dar hits, nem precisava de usar o wildcard, que eu sei que muita gente vai usar o wildcard entre a 30 e a 31. E dava-me aqui umas soluções para só precisar de usar o wildcard quando já tivesse a certeza das doubles e das blanks na Game Week 34 e na Game Week 37. E ao guardar o free desta 28 para essa altura, consigo usar o wildcard só para usar o bench boost. Por exemplo, consegui usar um wildcard na Game Week 33 para ter o bench boost na Game Week 34. Ou usar o wildcard na 35 ou na 36 para ter o bench boost na 37. E até lá tinha o free na Game Week 34. Usando o wildcard na 32 ou na 33
e usando o free hit na mesma, na 34, eu não sei se os meus jogadores na 37 ainda estavam os 15 fit. E outra coisa, visto que eu vou usar ali os dois trunfos muito perto do outro, podem-se até anular um pouco. E se calhar o wildcard dava para ter tudo. E podia usar o free hit agora na 28. Ou como muita gente vai fazer na 29. A questão é que, neste momento, com tantos jogos europeus, com taças e tudo, os jogadores de topo, como é o caso do Haaland, como é o caso do Darwin, do Saka, os jogadores que na altura vão ter doubles e que se calhar já não vão estar em taças, já não vão estar em competições europeias, na altura se calhar vão ter um rendimento muito maior em termos de double e o teto vai ser muito maior. Se calhar para os 150 pontos com menos boost, no free hit na 34, com Palmer e tudo, acho que dava para ir. E se calhar o João Pedro na altura já estava de volta. E se eu quisesse ter jogadores do United só para essa Game Week, já me dava ali um teto de 100 pontos, se calhar. Porque o jogo do Sheffield com o Manchester United na Game Week 29, em princípio vai parar para a Game Week 34. Dessa forma, ou para a Game Week 37. E há mais alguma altura em que eu queira ter jogadores do United sem ser nessa double, em que eles vão ter um jogo, mais um jogo com o Sheffield. Duvido, tendo em conta a forma que jogam, não é? Só que um jogo com o Sheffield pode sempre dar para o Oil na altura já estar de volta, agora está lesionado, por isso é que eu também não acredito muito no wildcard agora. Para mim, esta Double Game Week tem aqui umas coisas interessantes, tem. Uma delas, para mim, era o Adebayo, que não havendo, dá aqui um grande nó na minha equipa. O Adebayo era o facto do Doughty também não estar na sua melhor forma, também não ajuda. Temos aqui praticamente 3 grandes jogadores que queremos ter nesta double e o resto é um bocado auxiliar de equipa, que é o Morris, o Doughty e o Solanke. O resto, não sei se eu não consegui tirar um Son para ter um Ross Barkley. Eu não consegui tirar um Foden nesta Game Week para ter o Ross Barkley, por exemplo. Não acho. Ok, tem 2 jogos e quanto ao Crystal e Bournemouth pode render, pode. Mas o Foden tem rendido sempre. E o Ross pode render. Havendo várias escolhas que tínhamos que fazer, eu, pela minha previsão, em termos de limpeza de equipa e ter uma equipa forte na Game Week 31, quando toda a gente vai usar o wildcard, ou na 30, consigo evitar usar algum trunfo agora. E na Game Week 29 tenho na mesma 9, 10 jogadores, dando um hit agora ou um hit na altura. Desta forma, o melhor é verem sempre o que é que se adequa à vossa equipa. O free hit, como eu tinha dito na 28, não era mal pensado, mas neste momento, tendo em conta algumas lesões que eu tive, alguns jogadores que também se lesionaram e que acabaram por prejudicar todas as outras equipas também, acaba por me dar aqui uma vantagenzita e eu consigo evitar usar um trunfo agora, porque eu prefiro dar um menos 4, e é isso que vai acontecer na Game Week 29 com muita gente. Vão preferir dar um menos 4 e ter mais um jogador, conseguir fazer 2 transferências, do que estar a usar um free hit. E isso é bastante importante. Ter aqui esta solução de dar um menos 4 permite não usarmos trunfos. Agora, quero dar só aqui também uma nota aos jogadores do Aston Villa. O Aston Villa tem agora o jogo com o Tottenham em casa e depois tem o jogo com o Ajax durante a semana que empataram agora 0-0. Não sei que tipo de rotação é que vão fazer. Sei que existiu aqui uma expulsão na equipa do Aston Villa, ou seja, que sabemos que esse jogador não vai jogar na jornada a seguir da Conference League, que é o Konsa. Portanto, o Konsa podemos ter a certeza que vai jogar este jogo contra o Tottenham e vai jogar na Game Week 29. Um defesa a meter do Aston era esse. Estar a dar hits por defesas, eu não me lembro da última vez que isso compensou. Hits por defesas para a Game Week 29 e que joguem na 28, se calhar só o Kurzolma. Porque pode já marcar um gol de cabeça nesta e ter uma cleanzinha na próxima. A juntar ao Areola era uma double clean no West Ham e davam uma boa leverage na vossa equipe. Dar um menos 4 nesta Game Week vai ser normal. Estranho vai ser se forem dar um hit nesta Game Week e ele depois não joga na 29. Assim já não compensa, porque se nós temos 9 jogadores na Game Week 29, ao darmos um hit, se esse jogador for, por exemplo, do meio campo e não levar amarelo, em princípio dá 2 pontos. Portanto é praticamente um menos 2, porque naquele lugar íamos ter 0. Se esse jogador também jogar já na 28 e tiver double, está praticamente um menos 4 pago. Porque tem 2 jogos nesta, um jogo na outra. Agora, depende do que é que consigamos fazer no ataque. Eu, por exemplo, eu tenho o Watkins, não quer vender, o Fofana acabei de ir buscar. Era na ideia de nesta usar o free hit, porque tinha na próxima. Agora vou manter, vai ser um diferencial, também é barato. Mas o Haaland não me importa vender, mas para vender o Haaland preferia comprar o Solanke. Também depende dele estar fit ou não. Temos aqui
várias ideias para explorar. O Arsenal vai continuar a ter um bom jogo nesta Game Week. Não podemos vender assets do Arsenal neste momento. A titular na equipa. Do resto, é um pouco maleável e temos que pensar que jogadores é que não queremos ter na equipa na Game Week 30. Posso dizer já que o Anguichan vai estar fora 6 semanas, porque é um sell. Acho que deve ter sido um dos maiores furos que tivemos aqui nas nossas equipas. Vamos buscar por causa do Sheffield. A seguir também não faz nada e agora lesiona-se. Portanto, foi aqui mais um momento de azar para muitas equipas. Isto foi uma aquisição geral. Ficou a ganhar quem comprou na altura o Pedro Neto. Ficou a ganhar mais quem comprou o Sarabia. Termina assim o episódio desta semana. Para a semana vamos ter uma Blank Game Week. Portanto, o episódio vai ser muito curtinho. Não vai haver muito para dizer. Depois vamos ter uma International Break. Durante essa International Break vou tentar trazer aqui um convidado também. Para trazer ideias diferentes. Porque a partir daí, nessa International Break, muita gente vai clicar no wildcard, muita gente vai correr buscar os jogadores do Liverpool e do City novamente. Temos um Tottenham Luton que eu acho que pode ser muito bem explorado pelo General Romero. E até pode ser já nesta Game Week 29 contra o Fulham. Principalmente nessa, acho que será uma boa pick. E nessa semana vai ser quando o Fulham vai jogar fora à casa do Sheffield, que é a melhor fixer da fantasy neste momento. Fiquem bem, bons scores, boa semana. E grande abraço a todos.